Meu nome é Pedro, eu tenho 69 anos. Quando meus pais vieram de Alagoas, Arapiraca, eu vim com 14 dias de nascido. E me criei no estado do Mato Grosso. Dos meus 7 anos até os 20 anos, eu trabalhei na roça. Nós éramos em 18 irmãos. Morreu um, ficou 17. Sofrimento. Trabalhamos muito, graças a Deus, mas vencemos da vida. Meu pai e minha mãe eram muito bons. Meu pai era muito trabalhador, minha mãe orientava nós em tudo. A gente ia para a escola, eles falavam, olha, vão para a escola, quando sair da escola, vem para a roça. Era o que nós fazíamos, chegava em casa e ia para a roça, parte da tarde. Era uma vida sofrida. Um pai de família naquele tempo com 17 filhos, tinha mais ou menos, eu já sou dos mais velhos, naquele tempo eu tinha 8 anos e abaixo de mim tinha 7. Era 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ano e a minha mãe grávida ainda. Era difícil. Para arrumar o arroz e o feijão para comer, tinha que trabalhar bastante na roça. Plantar roça. Nós plantava amendoim, algodão, milho, tocava café, arroz. Plantava arroz. Tinha ano que a seca vinha e matava tudo o arroz. Não dava arroz, cacheava tudo, os cachos saíam tudo branco. Mas mesmo assim, Deus abria as portas e dava outra oportunidade para a gente se virar. Eu, quando eu entrei na escola, eu tinha 7 anos. Mas era assim, eu saía da escola e ia para a roça. Eu entrava cedo, 6 horas da manhã, parece, 7 horas. E andava a pé, e a gente ia para a escola naquele tempo descalço, porque o velho meu pai não podia dar nenhum pé de gato. Vocês não sabem o que é isso, pé de gato. Quem é do interior sabe. Pra gente calçada, a gente ia descalço. Aí eu entrei no ginásio. Aí fiz a 5ª, 6ª, eu fiz até a 8ª série. Eu não fiz completo a 8ª série. Quando eu estudava à noite, aí eu vim embora para São Paulo, aí eu tinha uns 10 meses da 8ª série. Sabia ler, escrever, era bom na escola, o melhor aluno da escola era eu. Minhas notas eram tudo 9, 8, 10. Eu lembro como hoje, a nota mais fraca que eu tirei em matemática, naquele tempo a gente falava aritmética, na matemática, sei lá. Eu tirei um 7. Eu fiquei doente, porque eu tirei um 7. Aí eu falei, eu vou ter que estudar mais para mim tirar um 10. Aí comecei, já era 10. Naquele tempo. Os professores me davam presente no final do ano. Eu tirava em primeiro lugar nas provas, nos exames, sabe? Eu tirava em primeiro lugar. E além de tirar em primeiro lugar, eu ensinava a molecada tudinho, passava cola. Pra molecada. Esse é meu caminho e nele eu vou. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Passe na manhã, o sol não fugir. Os raios das nuvens cinza, tudo vai mudar. A chuva passará e o vento vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. 17 irmãos, quantos irmãos seus terminaram a escola e fizeram uma faculdade? Bié, Fernandes, Aparecido e o Milton. Esses têm faculdade. O mais velho só sabe ensinar o nome, que nunca foi na escola. Trabalhou muito na roça. Aí foi quando eu vim embora para São Paulo, mas nunca fui na escola. Era 2 matérias que eu achava difícil, que eu não gostava, mas eu era bom. Era português e matemática. Mas eu era bom.
em português para fazer aquelas redações. Quando eu fazia uma redação, a professora falava para mim: Pedro, de onde veio essa imaginação sua para você fazer essa redação? Eu fazia redação assim sobre as terras, lavoura, serviço, sabe? Sobre pessoas que viviam bem. Naquele tempo já tinha muita gente bem, toda a vida teve muita gente bem de vida, né? Fazendeiro. E eu era molecão e tinha muito fazendeiro por parte da gente, a gente trabalhava na terra deles. Naquele tempo que era fazendeiro, tinha 20, 30 moradores morando com eles, tocando roça, pagando renda, sabe? Olá, meu nome é Edmar Santos, moro há 28 anos aqui em São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo com 15 anos, hoje estou com 43 anos e vim aqui em busca de oportunidades, em busca de trabalho. Cheguei em São Paulo, tinha 15 anos. A minha infância praticamente foi toda aqui em São Paulo, onde eu conquistei amigos, colegas e foi muito legal, onde eu vim para São Paulo, né? Em busca de trabalho, em busca de oportunidades. Estudos eu não tive muita oportunidade, até porque cheguei com a minha família, a gente pagava aluguel e era uma dificuldade muito grande na época para estudar e trabalhar junto, como a gente trabalhava até um pouco mais tarde, então era um pouco difícil para estudar, então não tive essa oportunidade. Acabei agora terminando meus estudos com 42 anos, mas foi muito legal o que eu conquistei através sem os meus estudos, que foi oportunidade de trabalho. Trabalhei com pinturas, através da pintura eu fui ganhando experiências. Hoje eu trabalho na construção civil, né, como construtor. Morei em Vitória da Conquista até meus 14 anos de idade, onde eu tive uma infância praticamente toda tomada ao trabalho, onde vendi picolé, olhei muitos carros. Antigamente tinha uns carrinhos que a gente levava a compra dos mercados até as residências, que é onde a gente ganhava uma graninha para ajudar os nossos pais, né? Que a vida antigamente era muito difícil. Realmente era um pouco mais complicado, né? Meu pai praticamente trabalhava de pedreiro, onde ele vinha aqui para São Paulo para poder ganhar uma grana para poder ter o nosso sustento lá na Bahia, né? Onde ficava eu, minha mãe e minhas duas irmãs. Então eu tive praticamente que sair cedo para poder trabalhar, para ajudar em casa. Aí eu vendia picolé, eu fazia de tudo para ter um meio de renda para poder ajudar minha mãe. Uma vez lembra do Chitãozinho, mãe? Eu peguei um tênis do Chitãozinho, meu calçava 37, peguei um tênis 41 para ir para uma festa, porque eu não tinha tênis. Aí cheguei lá pensando, os caras me zoando com esse tênis, o tênis maior do que o pé. Eu não esqueço disso nunca. O homem na estrada. Eu sou a Isabela, tenho 25 anos, sou moradora de Carapicuíba, São Paulo. Vamos começar a gravação. Então. 3, 2, 1 e... Eu tenho muitas memórias da minha infância, porque durante muito tempo, assim, eu quis resgatá-la. Eu acho que quando você tem esse poder de resgatar, você lembra mais. E aí, uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, desse período foi muito da questão de ter vivido num quintal com várias pessoas e com crianças também, que são meus primos. Então, a parte da minha infância, ela sempre foi muito em grupo, né? Sempre dividi muito, assim. Por mais que no começo ali da infância mesmo, nos primeiros 7 anos eu não tinha irmão, eu sempre tive primos que acompanharam a minha infância desde o início. E aí, quando eu lembro da minha infância, foi uma infância muito feliz, assim. Eu lembro muito dessa questão de não me faltar muitas coisas no início ali. Óbvio que teve um momento ali que foi um pouco mais conturbado, quando o meu pai acabou perdendo emprego, foi logo quando meu irmão nasceu. E aí eu lembro um pouco desse período. Mas, tirando esses pontos, assim, mais, né, gerais, eu acho que de uma forma resumida e geral, foi uma infância muito feliz, que meus pais, eles sempre fizeram o possível e o impossível para que eu tivesse a maioria das coisas.
E tanto não só questões materiais, mas também questões de afeto, questão de carinho, ter uma família estruturada. Então isso foi muito importante. Eles me blindaram também de muitas coisas, assim, do mundo externo. Então eles tentavam filtrar o máximo possível do que tinha ali na rua para que eu tivesse uma casa mais de amor, carinho, cumplicidade. Então foi uma infância muito feliz, assim. Eu acredito que um ponto muito importante dentro de tudo isso foi o lugar que eu nasci e que eu cresci, assim. Então, Carapicuíba, eu sempre falo, em todos os lugares que eu vou, que ela sempre teve um papel muito importante na minha vida. Porque eu queria muito sair desse lugar, então eu fiz muitas coisas pra isso, mas não no sentido de sair e não retornar, mas de sair, ver outras possibilidades e entender o que a gente podia fazer de diferente aqui dentro. Então, Carapicuíba é uma cidade que você não tem educação, saúde, lazer, as coisas não são tão boas, assim, no geral. É uma cidade pendular, então a maioria das pessoas, elas vêm aqui mais para dormir, porque são lugares baratos, né? E quando a gente olha uma estrutura, a gente tem muitas pessoas negras, porque é um lugar ali que tem bastante polo de favela, enfim, toda a questão social que a gente identifica. E foi assim que meus pais acabaram vindo para cá também. Então, quando eles saíram da Bahia, né, acabaram fazendo esse movimento para vir para cá. Então, eu fui nascida e criada nessa cidade. E aí eu falo que muito da minha questão social, ela vem de Carapicuíba, assim. Então, muito desse lugar de querer fazer as coisas diferentes para a cidade. E tudo que eu vi aqui dentro também. Então, toda essa questão, além de não ter educação, não ter saúde, não ter lazer, ter acesso à violência. Eu acho que esses lugares me fizeram muito querer entender o porquê que tinha isso aqui e querer transformar de alguma forma. E aí, ir muito pra fora. Então, assim, eu vivi muito tempo da minha vida, quando a gente fala de educação, né, em outras cidades. Porque eu sabia, e a minha mãe e meu pai tiveram muito esse papel de entender que aqui a gente não tinha esse acesso, e me colocou em outras cidades ali que tinham acesso à educação, por exemplo. Então, a Carapicuíba, ela me formou e me forma muito, assim, até hoje, né, porque eu ainda vivo aqui, porque me faz muito esse resgate, assim, porque por mais que eu sempre tive acesso a essas outras cidades, acabei tendo acesso a pessoas que tinham condições financeiras, Carapicuíba sempre me lembra de onde eu venho e por que eu estou fazendo o que eu faço. Então ela tem sempre esse poder de me resgatar, assim, pra essa ancestralidade, sabe? Meu nome é Elísia e eu tenho 17 anos. Tá. Bom, meu nome é Isaac, eu tenho 18 anos. Até os meus 10 anos, eu morei na Coab 2 e, assim como toda a minha família, morou nesse bairro, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Eu moro em Carapicuíba desde que eu me conheço por gente. Eu moro num bairro um pouco distante daqui, então é muito engraçado porque às vezes parece que eu tô em dois mundos diferentes. Todos os dias quando venho pra cá parece que eu passo por um portal, assim, porque as realidades são bem diferentes mesmo. E não era um local que eu gostava de morar. Eu ainda frequento muito lá, vou toda semana, meus avós ainda moram lá, mas eu sempre tive o sonho de morar em outro lugar, porque eu não tinha amigos pra brincar, eu não tive essa experiência de brincar na rua ou de sair pra correr, por ser um lugar muito, muito perigoso, assim, por não ser um lugar seguro, sabe? Principalmente para as crianças. Teve um dia que a gente estava indo para casa e a minha casa era 2 ruas acima da casa da minha avó e tinha um homem andando na nossa frente, assim. E os meus irmãos eram pequenos, eles deviam ter 3 ou 2 anos, assim. E aí ele tirou do bolso uma pistola e deu nitidamente para ver que era uma pistola, só que ele tava bem à frente da gente, assim. E aí a nossa reação, minha e da minha mãe, eu acho que eu devia ter uns 8 ou 9 anos, foi se entreolhar e virar pro outro lado e dar a volta, assim, sabe? Foi instintivo. Então sempre foi uma vontade que eu tive de sair de lá, e dos meus pais também. E os meus pais falam muito que me criar na Coab, pra eles foi um sentimento ruim. Foi uma coisa do tipo, nossa, as gerações da nossa família estão crescendo, as coisas estão mudando, mas a gente ainda não saiu daqui. Então foi muito difícil para eles também sentir que parecia que o mundo
continuava igual, sabe? Não, a realidade deles não mudou de forma alguma e eu tava crescendo nesse contexto também. Acho que é notório para todo mundo em Alphaville qual é a grande diferença que a gente tem. É muito interessante porque parece que às vezes eu tô naqueles livros que contam essa diferença, porque normalmente não é que onde eu moro é ruim, totalmente ruim, mas a gente vê essa diferença assim. Porque você vê não só uma diferença do ambiente, mas uma diferença das pessoas em si. Talvez as pessoas aqui seja uma coisa que eu penso, porque eu não sou daqui, né? Eu não me considero daqui, eu não gosto daqui. Eu acho que as pessoas que são daqui, elas são um pouco mais frias, nesse contexto de relacionamento mesmo. E apesar do ambiente, falando esteticamente aqui, ser melhor, eu prefiro o lugar de onde eu venho mesmo. E talvez não pelo contexto, se eu pudesse mudar o contexto de violência, e claro, melhorar a cidade em si, o bairro onde eu moro, sim, eu melhoraria, mas e não tô querendo, né, tipo, tirar essa parte de agradecimento, de ter essa oportunidade de estar aqui, mas eu não acho que eu deveria ficar agradecendo a todo momento, algo que deveria ser básico para todo mundo, como se eles estivessem me fazendo algum favor, porque eles não estão. As pessoas acham que eu tô brincando, mas eu não brinco quando eu falo que eu tenho meio que um sentimento de revolta, porque eu tenho, sim, não ódio em si, mas eu não gosto muito de estar aqui, porque apesar de ter uma educação boa, eu me sinto um pouco, sei lá, não pressionado, mas eu não gosto de, sei lá, estudar aqui porque eu não me sinto melhor do que as outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu. E eu não falo isso pra parecer legal, eu não falo isso pra, sei lá, pra as pessoas me acharem uma pessoa boa. Eu só falo isso porque eu realmente não gosto. Se eu pudesse, tipo, não trocar de escola, mas com que as outras pessoas tivessem a mesma oportunidade que eu acho que seria mais interessante em si. A questão da escola, eu vejo muitos professores falando que a gente tem que realmente agradecer por estar numa escola onde a educação em si é boa, claro, comparando com outras escolas públicas. E a verdade é que a gente tem que agradecer mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem que criticar, porque as coisas devem mudar, não só uma parcela mínima da sociedade, mesmo que seja uma escola pública, estudar somente essa parcela mínima, ter a oportunidade assim. Contar um pouco aqui do que significa meus pais e minha irmã. Acho que eles são tudo pra mim, na real. Eu aprendo muita coisa com meu pai, com minha mãe e com minha irmã. Muita coisa mesmo. Eu acho que eu não tenho muito o que falar, né? Eu sinto que às vezes eu tenho talvez um privilégio de ter tido esse vínculo, assim, de ter crescido em um ambiente que eles me deixaram ser eu, de ser quem eu realmente sou, de nunca ter me julgado. Talvez esse vínculo tenha sido fortalecido agora, porque minha irmã saiu de casa e ela todo dia manda mensagem pra mim quando eu preciso de alguma coisa. E meus pais também. E eu acho que é isso. Eu vim do Mato Grosso, eu já tinha um tio que morava em Carapicuíba e vim para ficar na casa dele. Vim de ônibus até no Tietê, não conhecia nada. Aí eu cheguei no Tietê, eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer agora aqui?
Eu não sei onde eu estou. Só que eu fiquei pouco tempo na casa dele. Depois, o meu irmão mais velho veio também. Aí nós alugamos uma casinha lá na Vila do Sapo, em Carapicuíba. Naquele tempo, filha, até para entrar no trem, nos trens, para ir trabalhar, era perigoso. Trombadinha demais, batedor de carteira. Um tempo roubaram minha carteira, tiraram do bolso minha carteira. E eu dei um tapa na cabeça do trombada. Aí me pegaram e me jogaram eu fora do trem. Eu não sei como eu morri. Duas coisas, eu fui atropelado pelo trem, lá no 18. E eu dei um tapa na cabeça do bandido. Aí juntaram em três, seguraram a porta do trem e me jogaram para fora. O trem correndo. E eu caí assim, ó, com a cabeça raspando a linha do trem. Aquele vergão do trem. Aí a gente saía 2 horas, marcava o cartão e ia no banheiro, tomava banho e saía correndo pro 18, da Cobrasma até o 18, para tomar esse trem. Aquela pressa, chegar em casa. Aí eu vinha vindo na linha de trem assim, ó. Na linha não, por fora da linha de trem tinha uma estrada que o povo andava a pé. Aí o trem não afetava a gente. Mas para chegar no 18 tinha uma passarela assim, ó, uma passagem que era fechado. E o trem passava raspando aqui dali. E do jeito que eu vim correndo, eu entrei. Quando eu entrei, o trem buzinou. Ainda bem que, graças a Deus, deu tempo de eu sair fora daquele paredão. Quando eu saí fora, o trem me catou aqui, ó, e tava frio assim, ó. Aí rasgou minha blusa. Ainda bem que eu tava com 3 blusas aquele dia. Ainda bem que foi as blusas. Não tinha me torado no meio. Aí só rasgou aqui as costas aqui. Depois que eu saí da integração, fiquei mais 3 meses sem trabalhar. Eu não aguentava trabalhar. Só ia buscar o dinheiro da cobrança. No banco. E parei de estar cobrado. Trabalhando. Graças a Deus. Aí foi quando eu comecei a falar assim, mais nunca eu vou pegar o trem, mas o trem mais nunca me pega, com fé em Deus. Muito esse olhar assim dessa discussão, dessa diferença. E aí quando eu acabo indo para esses outros lugares, tendo acesso a lugares que são privilegiados, né, principalmente ali, o primeiro lugar para mim foi sim a faculdade, eu me deparo com uma outra realidade. E aí que eu começo de fato a me envolver dentro desses temas, assim. Então quando eu fui para minha universidade, que foi a PUC, eu me deparei com uma situação bem escandalosa, assim, no sentido de não ter pessoas negras ali dentro daquela formação. E olha que eu fiz uma formação que era administração, que quando a gente olha, né, os cursos nem é, assim, uma formação que tem mais pessoas brancas como medicina, direito, engenharia, mas ainda assim foi uma situação bem complexa pra mim, que eu falei, putz, o que a gente tá fazendo de errado? Eu preciso entender mais sobre isso, sobre o meu papel, de como ajudar, e como a gente pode melhorar e trazer mais pessoas aí resgatando, né, essa vontade que eu tinha de Carapicuíba, mas também pessoas negras no geral de todos os lugares. Então eu fiquei muito nesse sentido. Foi aí que eu comecei a me envolver logo no 2º semestre numa pesquisa de iniciação científica. E eu lembro que eu não conhecia muitos professores ainda, eu fui falar com um professor que era mais relacionado a questões voltadas assim para finanças e tudo mais. E aí na época eu falei com ele, porque eu tinha ido super bem na matéria dele no primeiro semestre, e ele pegou e falou assim, me deu um banho de água fria, falou assim, Isabela, você tá na administração, vai falar de uma coisa, de uma bobagem como essa, você tem tanta coisa legal pra falar de finanças, porque você não vai falar disso. E aí eu fiquei, gente, será que é real? Será que eu não tenho que deixar isso um pouco de lado e seguir por esse outro caminho? Mas aí eu continuei persistindo, e aí eu achei uma professora maravilhosa, que foi a Mirth, que me apoiou super dentro desse trabalho. E aí eu fiz meu primeiro trabalho científico, que foi sobre a questão da mulher negra no mercado de trabalho. Dando ali uma história desde a época da escravidão, né, até os dias de hoje. E aí, com dados, eu pude ver o que já era óbvio, que quando a gente olha principalmente a estrutura
de trabalho, a gente tinha pouquíssimas mulheres negras dentro dessa estrutura, homens negros também, porque nessa pesquisa eu trabalhei todas as vertentes, óbvio que dando foco para mulheres, mas sempre trazendo também esse recorte. E eu vi que era muito mais preocupante do que eu achava e que a gente não ia conseguir resolver assim do dia pra noite, então precisavam de muitas ações, assim. E aí que eu comecei a me envolver cada vez mais nesses temas, não deixei o que o professor falou ali na minha cabeça, fui atrás de pessoas que pudessem fazer sentido nessa caminhada aí de trazer para a administração essa vertente, e foi muito bacana assim, ter encontrado esses professores, essas pessoas que também estavam engajadas no tema. E aí eu comecei a me envolver, comecei a trabalhar com isso e comecei a ter essa vontade, né, de falar cada vez mais sobre essa questão, estudar em paralelo com a faculdade, porque a administração ela até que traz um pouquinho da base disso, assim, mas no RH, mas ainda assim é um tema muito novo, diversidade, né, ESG, enfim. Então fui estudando em paralelo, até que fui vendo que, enfim, a gente tem N maneiras de ajudar e fui me envolvendo principalmente na questão corporativa, que era o meu foco, assim. Então eu vi que dentro da questão de trazer diversidade, eu queria muito trazer essas pessoas para dentro dos ambientes de trabalho, que eu acho que é onde a gente pode fazer uma transformação bem bacana. Então fui pro RH para tentar fazer essa movimentação, fui para a área de projetos para fazer projetos educacionais, sempre dentro de grandes organizações, e hoje eu trabalho com isso, assim. Então eu trabalho com RH e também com esse desenvolvimento de projetos para pessoas de grupos subrepresentados. E aí dentro do ambiente de trabalho é isso, assim, é sempre um homem branco não querendo que você faça, mas querendo que você faça ao mesmo tempo para ele ganhar visibilidade. E é muito difícil trabalhar com essas pautas dentro desse ambiente corporativo, né, porque quando você olha de uma forma geral, assim, as pessoas, esses homens brancos, a maioria, elas não veem um dinheiro, né? Elas não veem ali já atrelada ao financeiro. Então você sempre tem que ficar comprovando como que essa galera dá dinheiro. Então, por exemplo, sempre falar que, cara, é óbvio pra gente, né, que tem essa consciência. É óbvio, mas não é. Então eles não conseguem entender isso. E aí você sempre tem que ficar comprovando pra mexer no que realmente eles querem, que é a questão de dinheiro. E aí, durante essa minha trajetória, assim, é uma trajetória muito difícil, porque como mulher negra ainda tem muito essa questão de as pessoas duvidarem do que você tá falando, por mais que seja um tema que de forma indireta eu já vivencio, ainda assim as pessoas têm muitas dúvidas, sempre estão duvidando de mim, do que eu tô falando. E mais do que isso, tem a questão de você mesmo se desafiar a entender que você pode sim ter conhecimento para isso, assim. Então sempre eu fico me questionando, será que realmente eu sei? Será que não? Então tem muita essa autossabotagem. Eu acho que o racismo, ele tem esse papel, assim, dentro da nossa estrutura, né? De fazer com que durante muitos anos a gente ficou num papel muito de serviço, de servir, e nunca de estratégia. Então quando você chega nessas posições e mais estratégicas, que você tem ali um lugar para poder falar um pouco mais, de trazer seu ponto de vista, você se duvida, você se questiona se realmente você tá apto para isso. Então eu me questiono muito sobre isso, e o racismo, ele teve muito esse papel, assim, para mim, porque ele me marcou de diversas formas, desde a minha infância, quando eu nem sabia o que era racismo, eu achava que era muitos anos da minha família lutando e batalhando. Hoje eu tenho a oportunidade de ter esse planejamento do que eu quero fazer com a minha vida, sabe? Eu acho que eu tenho a sensação de que as coisas, elas podem acontecer gradualmente. Eu não vou ser tão bombardeada de novas experiências e sustos, e como foi pra minha família. E a minha família é uma família maravilhosa. Eu tenho 3 filhos, minha mãe e minhas 2 irmãs, onde a gente tira o nosso tempo, às vezes, no final de semana, para poder fazer o nosso churrasquinho, pra gente bater aquele bom papo e tá sempre presente um com o outro no nossos finais de semana. Hoje eu procuro trabalhar, dar para os meus filhos o melhor, né? Que é o que a gente pode hoje com o nosso trabalho. Não tinha luxo, sabe? Não tinha aquele luxo que hoje meus filhos têm 2 tênis, tem 3 bicicletas paradas aí que nem usa. Então
Você entendeu? Mas não é coisas que eu não tive. É aquilo que eu falo. A gente nunca desejar nada de ninguém. Não é porque você tem um sapato novo que está de sapato novo, isso é inveja. Não tem inveja de ninguém. Sempre pedir a Deus. Se aquela pessoa tem, peça a Deus para ela ter mais. E você corra atrás do seu prejuízo, tá bom? A gente tem que correr atrás. Tem que ir à luta. Tem que ir a cabeça, pedir a Deus e ir à luta. Porque Deus falou, faz que eu te ajudarei. Então tudo que a gente procura fazer, Deus está ajudando. E é tão gostoso quando você progride, que fala assim, você vê, comprei um terreno, tô fazendo minha casa, comprei meu carrinho, comprei uma bicicleta, não é bom? Comprei 20 quilos de arroz, 20 quilos de feijão, 5 quilos de carne, óleo, para comer, não é bom? Bom, mas tem que ser dele. Calote, jamais, ninguém. Se você comprar, você paga. Se você pedir emprestado a alguém te emprestar, lute, trabalhe, paga aquela pessoa. E aí você vai feliz. E sou feliz todo dia, toda hora. Tenho minhas netas maravilhosas, meu neto, meus filhos. Minha mulher maravilhosa. Graças a Deus. E espero em Deus que viva até o fim da vida. E tchau. Que Deus abençoe todos vocês.